Em meio a um mundo que nós vivemos hoje, em que temos tantas opções, podemos escolher tantas coisas, sabe? As coisas vêm avançando tanto que a gente tem muitas opções, né? E chegamos a ficar confusos na hora de escolher. Isso nos torna também mais assim, difíceis de ser mais fiel, sabe? Diante de tanta opção, o que eu escolho? Eu sou fiel a isso? Eu sou fiel àquilo? E isso torna uma coisa muito difícil, por exemplo, é concluir um voto, sabe? Você fazer um voto. Nós sabemos que voto é bíblico, está na palavra. Mas nós também entendemos o poder desse voto, o poder das nossas palavras, o que nós prometemos para o Senhor. E como tem sido difícil para nós hoje cumprir tudo isso diante de tantas escolhas que nós temos. Você faz um propósito com o Senhor de ficar tanto tempo sem acessar aquela rede social, mas aí você lembra de tudo que se passa ali, de que você precisava manter contato com aquela pessoa, que é só por ali e que tem outras também que você precisa usar porque é coisa de trabalho e aí você fica naquele impasse, sabe? E tudo isso te leva a descumprir os propósitos, os votos que você faz com o Senhor. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. É muito importante nós entendermos uma coisa. Quando nós fazemos um voto, a intenção não é negociar com o Senhor, mas é como uma forma da gente se aproximar do Senhor. E é fundamental que esse voto, que esse propósito, a gente precisa entender que ele não vai mudar o Senhor, não vai fazer com que o Senhor nos dê aquilo que a gente está pedindo, mas esse propósito tem a intenção de nos transformar. E é através dessa transformação que nós vemos resultados. E são resultados que agradam ao Senhor. Não adianta a gente barganhar, negociar com o Senhor, pedindo o que a gente acha ser melhor para nós, se a gente não entende, sabe? O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar e entender, conhecer dentro de nós, sabe? O que nós precisamos entender para alcançar tal coisa, o que o Senhor quer para nós, para alcançar a esse propósito. Então precisa haver uma mudança dentro de você. Nós nos lembramos muito do grande voto que Ana fez com o Senhor. Como que isso transformou, como que isso veio de dentro do coração de Ana. A gente pode entender que talvez esse exemplo de Ana não seja o melhor exemplo de orar, sabe? Ela falando, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu dedicarei ele a ti. Mas é importante a gente observar o motivo pelo qual ela orou e a maneira como ela orou. Ela estava no final dos seus recursos, ela estava chorando amargamente. Entendeu? Ela estava combatendo um sentimento de total desencorajamento. Ela se sentia impotente e sem esperanças. E por isso, ela derramou o seu coração ali na presença do Senhor. E ela contou a respeito das suas dores e das suas tristezas. E ela tinha essa confiança de que Ele poderia lidar com tudo o que ela lhe dissesse. Ele poderia consolá-la, Ele poderia transformar o coração dela, Ele poderia trazer um milagre para a vida dela. A oração é uma situação perfeita para que nós sejamos genuínos com o Senhor,
para que nós sejamos transparentes com o Senhor e verdadeiros. E é a respeito de todo o nosso desespero, dos nossos desejos mais profundos. Não significa que o Senhor vai mudar diante dessa situação, que o Senhor vai atender talvez ao pedido da forma como nós queremos, mas significa que nós estamos ali expressando os nossos profundos sentimentos ao Senhor, pedindo a Ele, sabe? Entregando os nossos sentimentos ao Senhor. Entenda que a partir do momento que você fizer um propósito com o Senhor, que o principal objetivo desse propósito seja te aproximar do Senhor, seja buscar do Senhor conselhos, caminhos que você precisa seguir, orientação. Antes de tudo, lembre que nós temos um propósito. Antes que a gente peça ou faça um propósito com o Senhor, lembre-se do propósito da sua vida. Somos todos parte de um corpo, sim, temos todos essa união em Cristo, que é o corpo de Cristo, mas temos os membros e cada membro tem uma função, ou seja, cada membro tem a sua identidade, o seu propósito, e você nasceu para cumprir esse propósito que foi escrito antes mesmo de você nascer pelas mãos do Senhor. Então, descobrir esse propósito também, que é a sua vida, do porquê você veio até aqui, o que o Senhor tem para a sua vida, faz parte dessa promessa também que nós temos com o Senhor. Antes de você fazer esses pequenos votos, esses propósitos, também entenda por que você está aqui. E sabe como que a gente entende? É buscando, é entrando ali em oração, é uma busca contínua de orientação de Deus a respeito do que é o plano de Deus para a nossa vida. O que era o plano de Deus para a vida de Ana? O que era o plano de Deus para a vida daquela mulher que enfrentava profunda tristeza por não ter um filho? O plano de Deus para a vida dela era que ela fosse a mãe de Samuel. A mãe de Samuel. Olha a importância da vida daquela mulher para a história daquela nação, sabe? Então Deus tem um propósito na sua vida também. Entenda esse propósito, siga esse propósito e reconheça que quando você for fazer um voto, um propósito com o Senhor, isso tudo precisa estar alinhado às vontades do Senhor. Nas suas orações, converse com o Senhor, seja sincero com Ele, fale: Senhor, o desejo do meu coração é esse, essas são as minhas intenções, eu entrego tudo isso a Ti, mas se não for da Tua vontade, que o Senhor mude os meus pensamentos, abra os meus olhos, me faça enxergar qual é o caminho do Senhor para mim, qual é a sua orientação. Essa é a melhor forma da gente entender os planos do Senhor para a nossa vida, o nosso propósito. Nós precisamos ser transformados e entender que nós nunca iremos transformar o coração e a mente do Senhor, que nós nunca iremos mudar o Senhor, e sim nós que precisamos do Senhor. Essa é uma relação de servo e pai. Entenda o seu propósito, faça os seus votos, cumpra-os, que eles sejam de coração, assim como foi o de Ana, e que você seja genuíno e transparente nos seus desejos mais profundos enquanto você estiver em oração com o Senhor. Fique na paz e seja abençoado por esta palavra. Amém.